Passei a maior parte da minha vida estudando por que algumas pessoas conseguem construir riqueza ao longo do tempo, enquanto outras, mesmo trabalhando duro e ganhando bem, nunca saem do lugar. E depois de décadas observando comportamentos, erros repetidos e padrões humanos, cheguei a uma conclusão simples, porém desconfortável. A maioria das pessoas não é pobre por falta de oportunidade, nem por falta de inteligência. Elas permanecem pobres porque fazem exatamente aquilo que todo mundo considera normal. O problema não está em decisões obviamente ruins. Está nas decisões socialmente aceitas, nas escolhas que ninguém questiona, nas coisas que você faz porque é assim que a vida funciona. E quando essas decisões normais são repetidas por anos, às vezes por décadas, elas constroem um resultado previsível. Não riqueza, não liberdade, mas dependência constante do próximo salário. Hoje eu quero falar sobre 5 dessas coisas. 5 comportamentos que parecem inofensivos, razoáveis e até responsáveis, mas que, na prática, destroem lentamente qualquer chance real de independência financeira. Se você se reconhecer em alguma delas, não encare isso como crítica. Encare como um aviso, porque ignorar avisos custa caro. Coisa normal, em menos viver, no limite do que você ganha. Existe uma ideia profundamente enraizada na sociedade moderna, de que, se você consegue pagar por algo, então você pode pagar por aquilo. Esse raciocínio parece lógico à primeira vista, mas é uma das armadilhas financeiras mais perigosas que existem. A maioria das pessoas organiza a vida inteira em torno do limite máximo da própria renda. O aluguel ou financiamento é calculado no teto. O carro cabe certinho no orçamento. As contas mensais consomem quase tudo. E qualquer aumento de renda é rapidamente absorvido por novos compromissos. Isso é visto como normal, responsável até. Afinal, você está pagando tudo em dia. Não está atrasado, não está devendo. Mas o fato de não estar devendo não significa que você esteja avançando. Significa apenas que você está sobrevivendo. Quando você vive no limite do que ganha, você elimina a única variável que constrói riqueza ao longo do tempo. Margem. Sem margem, não existe poupança consistente. Sem poupança, não existe capital. E sem capital, você está condenado a trocar tempo por dinheiro pelo resto da vida. Não importa o quão dedicado você seja. Não importa o quão inteligente. Sem margem, você não constrói nada que trabalhe por você. O problema é que viver no limite não dói imediatamente. Pelo contrário, no curto prazo, parece confortável. Você mora onde faz sentido. Dirige algo adequado ao seu padrão. Frequenta lugares compatíveis com o que ganha. O desconforto só aparece anos depois, quando você percebe que trabalhou duro por muito tempo e, mesmo assim, continua dependente de cada contra-cheque. Observe com atenção. Pessoas verdadeiramente ricas quase nunca organizam a vida no limite do que ganham. Elas fazem o oposto. Mantêm o custo de vida deliberadamente abaixo da renda, mesmo quando poderiam gastar mais. Essa diferença não é estética, e é o que permite que o dinheiro comece a se acumular silenciosamente. Viver no limite do que você ganha não é um erro gritante. É um erro elegante, socialmente aceito, aplaudido, até. Mas ele garante um futuro previsível. Você sempre precisará continuar ganhando. Sempre precisará continuar trabalhando. Sempre estará vulnerável a qualquer interrupção de renda, e essa vulnerabilidade é o oposto de riqueza. Se você quer sair dessa condição, a solução não começa em ganhar mais. Começa em gastar menos do que você pode, de forma consciente, sustentada, mesmo quando ninguém ao seu redor faz isso. Porque riqueza nunca foi construída
fazendo o que é normal. Ela é construída fazendo o que é racional menos mesmo quando parece desconfortável. Coisa normal em 2 menos aumentar o padrão de vida sempre que a renda aumenta. Existe um comportamento tão comum que raramente é questionado. Quando a renda sobe, o padrão de vida sobe junto. Um aumento de salário vira um apartamento maior. Uma promoção vira um carro melhor. Um bônus vira uma viagem mais cara. E tudo isso é tratado como progresso natural, quase como uma recompensa merecida pelo esforço feito até ali. Esse é um dos enganos mais caros da vida financeira, porque, embora pareça avanço, na prática ele mantém você exatamente no mesmo lugar. A única coisa que muda é o cenário. O roteiro continua o mesmo. Quando você aumenta o padrão de vida junto com a renda, você neutraliza completamente o benefício de ganhar mais. O dinheiro adicional não constrói segurança, não constrói reserva, não constrói independência. Ele apenas sustenta um nível maior de consumo. Você trabalha mais, ganha mais, mas continua dependendo da próxima entrada de dinheiro exatamente como antes. Esse comportamento é considerado normal porque é socialmente validado. As pessoas ao seu redor esperam que você melhore de vida quando começa a ganhar mais. Existe uma pressão silenciosa para demonstrar esse progresso. Morar melhor, vestir melhor, frequentar lugares melhores, e quanto mais você sobe, mais caro fica manter essa imagem. O problema é que o custo real dessa escolha não aparece no extrato mensal. Ele aparece no tempo. Décadas depois, quando você percebe que ganhou bem durante muitos anos, mas nunca construiu um colchão financeiro que realmente mudasse sua posição no jogo. Continuou dependente. Continuou vulnerável. Continuou precisando dizer sim para coisas que gostaria de recusar. Observe algo importante. Pessoas que constroem riqueza de forma consistente raramente mudam drasticamente o padrão de vida quando a renda aumenta. Elas mantêm a estrutura simples por muito mais tempo do que parece necessário. Não porque são avarentas, mas porque entendem que cada real que não é absorvido pelo consumo tem a chance de se transformar em algo muito maior no futuro. Existe uma diferença fundamental entre melhorar a vida e inflar o estilo de vida. Melhorar a vida é reduzir estresse, aumentar segurança, ganheroptese. Inflar o estilo de vida é apenas tornar suas despesas mais sofisticadas. Um consome capital futuro, o outro constrói. Quando você transforma todo aumento de renda em aumento de custo, você cria uma armadilha invisível. Quanto mais ganha, mais caro fica manter a própria vida. E quanto mais caro fica manter a vida, menos liberdade você tem para fazer escolhas. O dinheiro passa por você, mas nunca fica com você. Esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas com salários altos vivem com ansiedade financeira constante. Não é falta de renda, é falta de margem. O padrão de vida cresce mais rápido do que a segurança financeira. E qualquer interrupção, qualquer crise, qualquer imprevisto vira uma ameaça real. A decisão mais poderosa que alguém pode tomar ao aumentar a renda é simples, porém impopular: manter o padrão de vida estável por um período prolongado. Direcionar o excedente para construir reserva, investimentos e segurança. Essa escolha raramente gera aplausos, mas gera algo muito mais valioso: tranquilidade. A sociedade ensina que sucesso precisa ser visível. A realidade é que riqueza real costuma ser invisível por muito tempo. Ela cresce em silêncio, enquanto outros gastam para parecer que chegaram lá. E quando finalmente aparece, já não depende mais de aprovação externa. Aumentar o padrão de vida. Sempre que a renda aumenta, parece normal, quase automático. Mas essa normalidade cobra um preço alto. Ela garante que você nunca avance de verdade. Apenas muda o cenário,
enquanto mantém a dependência. E dependência constante nunca foi sinônimo de prosperidade. Se você deseja sair desse ciclo, precisa aprender a separar recompensa emocional de estratégia financeira. Nem todo ganho precisa ser comemorado com consumo. Algumas das decisões mais inteligentes que você tomará serão aquelas que ninguém vai notar. E exatamente por isso, funcionarão. Coisa normal em 3, menos financiar conforto e chamar isso de conquista. Poucas decisões financeiras parecem tão normais quanto financiar conforto. Um carro Meller, porque facilita a vida. Uma casa melhor, porque a família cresceu. Um pacote de móveis novos, porque agora você merece. Tudo isso é apresentado como progresso, como sinal de que você está avançando. E no curto prazo realmente parece que está. O problema não está no conforto em si, está no método usado para obtê-lo. Quando você financia conforto, você antecipa consumo usando dinheiro que ainda não ganhou. E ao fazer isso, compromete o dinheiro que poderia construir sua liberdade futura. Essa troca raramente é apresentada de forma honesta. O financiamento transforma decisões grandes em parcelas pequenas. Em vez de perguntar isso faz sentido para minha vida financeira, você passa a perguntar: apenas cabe no mês? E quando a única métrica é caber no mês, quase tudo cabe, especialmente quando os prazos são longos o suficiente para anestesiar a dor real do custo. O que pouca gente calcula é o efeito acumulado dessas decisões ao longo de décadas. Cada financiamento não rouba apenas dinheiro, rouba tempo, rouba margem, rouba flexibilidade e, principalmente, rouba a capacidade de dizer não. Você se torna refém de uma estrutura de pagamentos que exige renda constante, previsível e ininterrupta. Esse tipo de decisão é considerado normal, porque todo mundo faz, bancos incentivam, construtoras celebram, concessionárias aplaudem. A sociedade inteira gira em torno da ideia de que conforto financiado é sinal de sucesso. Mas do ponto de vista da construção de riqueza, isso é uma inversão perigosa de prioridades. Quando você financia conforto, está dizendo ao seu dinheiro futuro o que ele deve fazer antes mesmo de existir. Está comprometendo anos de trabalho para sustentar algo que perde valor com o tempo, ou, no melhor dos casos, não gera nenhum retorno financeiro. E isso cria um desequilíbrio profundo entre esforço e recompensa. Observe como pessoas financeiramente sólidas se comportam. Elas raramente financiam conforto. Quando usam crédito, fazem isso de forma estratégica, com objetivo claro e retorno mensurável. Conforto, para elas, é consequência de segurança financeira, não um atalho para parecer bem-sucedido. Há também um custo psicológico envolvido. Financiamentos longos criam ansiedade constante. Mesmo que você não perceba no dia a dia, existe uma pressão silenciosa em saber que uma parte do seu futuro já está comprometida. Isso influencia decisões de carreira, escolhas pessoais e até relacionamentos. Você passa a tolerar situações ruins simplesmente porque tem contas a pagar. O mais perigoso é que financiar conforto raramente acontece uma única vez. É um padrão. Primeiro o carro, depois a casa, depois a reforma, depois a troca de móveis. Cada passo parece justificável isoladamente, mas juntos constroem uma prisão financeira elegante, com paredes pintadas de normalidade. Nada disso significa que você deva viver desconfortável para sempre. Significa apenas que conforto deve ser comprado com dinheiro que você já tem, não com dinheiro que ainda precisa ganhar. Existe uma diferença enorme entre escolher conforto depois de construir segurança e usar conforto como substituto psicológico para progresso real. Quando você paga à vista, o custo é claro. Quando você financia, o custo é diluído, escondido e esquecido. E tudo aquilo que é fácil de esquecer
tende a sair caro no longo prazo. O hábito de financiar conforto ensina você a viver sempre um passo à frente da própria realidade financeira. E viver assim por muito tempo cobra um preço alto. Financiar conforto parece normal, parece até responsável, mas na prática, mantém você preso a um ciclo onde trabalha para sustentar decisões passadas, em vez de construir opções futuras. Se você quer quebrar esse ciclo, precisa mudar o critério das suas escolhas. Não perguntar apenas se algo cabe no orçamento, mas se aquilo aproxima ou afasta você da independência financeira. Essa mudança de critério não é popular, não gera aplausos, não gera status imediato, mas gera algo muito mais raro: controle. E controle é o primeiro passo real para deixar de ser refém do dinheiro e começar a usá-lo a isso fave. Coisa normal em 4. Tratar consumo como recompensa emocional. Existe um hábito silencioso que destrói mais patrimônio do que crises econômicas: usar consumo como forma de recompensa emocional. Trabalhou muito, compra algo. Passou por uma semana difícil, gasta para aliviar, conseguiu um bônus. Você merece. Esse padrão é tão comum que raramente é visto como problema. Pelo contrário, é incentivado. A sociedade inteira reforça essa lógica. Propagandas associam compra a alívio, prazer e validação. Redes sociais exibem consumo como sinal de vitória pessoal. E o resultado é que muitas pessoas passam a usar o dinheiro não como ferramenta de construção, mas como anestésico emocional. O problema não está em gastar ocasionalmente, está em criar um vínculo psicológico entre esforço e consumo. Quando cada momento difícil precisa ser compensado com gasto, você ensina a si mesmo que disciplina é punição e consumo é recompensa. Essa associação é extremamente perigosa no longo prazo. Na prática, isso significa que, quanto mais você trabalha e se esforça, mais caro fica manter seu equilíbrio emocional. O dinheiro deixa de ser um meio para alcançar liberdade futura e passa a ser usado para regular sentimentos no presente. E sentimentos são voláteis. Sempre haverá um novo motivo para gastar. Esse comportamento é considerado normal porque é invisível nos números isolados. Um jantar aqui, uma compra ali, um upgrade ocasional. Nada disso parece grande coisa quando visto separadamente, mas o efeito acumulado ao longo de anos é devastador. Pequenos gastos emocionais, repetidos com frequência, drenam qualquer tentativa de acumulação consistente. Há também um efeito secundário raramente discutido. Quando você usa consumo como recompensa, você perde a capacidade de sentir satisfação com um progresso invisível. Guardar dinheiro não gera dopamina imediata. Investir não gera aplauso. Resistir ao impulso não rende curtidas. E aos poucos, você passa a desvalorizar exatamente os comportamentos que constroem riqueza. Observe como pessoas financeiramente sólidas lidam com isso. Elas não eliminam prazer da vida. Elas apenas não misturam prazer com compensação emocional constante. O consumo é planejado, consciente e alinhado com objetivos maiores. Não é usado para tapar frustrações do dia a dia. Quando você recompensa esforço com consumo, você cria um ciclo perverso. Trabalha mais para gastar mais, gasta mais para se sentir melhor, e depois precisa trabalhar ainda mais para sustentar o padrão criado. Esse ciclo nunca termina, apenas fica mais caro com o tempo. Existe uma alternativa muito mais poderosa: aprender a encontrar satisfação em progresso real, mesmo quando ele é invisível. Ver uma reserva crescer, reduzir dependência de renda, aumentar margem. Essas vitórias não aparecem nas redes sociais, mas constroem algo muito mais valioso do que status momentâneo, tranquilidade. Outra armadilha comum é justificar gastos emocionais como qualidade de vida. Mas qualidade de vida não é sinônimo de consumo frequente. Qualidade de vida é dormir tranquilo,
Saber que um imprevisto não destruirá sua estrutura. Ter liberdade para dizer não. Consumo constante pode até gerar momentos agradáveis, mas raramente constrói essa base. O mais irônico é que muitas pessoas que usam consumo como recompensa acabam se sentindo presas, exatamente pelo estilo de vida que criaram para se sentir melhor. O que começou como alívio vira obrigação. O prazer vira manutenção. E o dinheiro, que deveria ser ferramenta, vira fonte de ansiedade. Romper com esse padrão exige maturidade emocional. Exige aceitar que nem todo esforço precisa ser compensado imediatamente. Exige suportar a frustração de não se premiar o tempo todo. Mas essa capacidade de adiar gratificação é uma das características mais consistentes entre aqueles que constroem riqueza duradoura. Tratar consumo como recompensa emocional parece normal. É compreensível. É humano, mas também é uma das formas mais eficazes de garantir que você trabalhe muito e acumule pouco. Se você deseja mudar sua trajetória financeira, precisa redefinir o que considera a recompensa, porque recompensas que desaparecem rapidamente cobram um preço alto no futuro. Coisa normal, em 5 menos confundir parecer bem com estar bem financeiramente. Existe uma confusão silenciosa que atravessa gerações inteiras. A ideia de que parecer bem financeiramente é o mesmo que estar bem financeiramente. Essa confusão é reforçada todos os dias por imagens, conversas, comparações e expectativas sociais. E ainda assim, poucas pessoas param para questioná-la de forma honesta. Parecer bem é visível. Está no carro que você dirige, no bairro onde mora, nas roupas que usa, nos lugares que frequenta. Estar bem, por outro lado, é invisível. Está no que sobra depois que as contas são pagas. Está na ausência de ansiedade diante de um imprevisto. Está na liberdade de escolha. E exatamente por ser invisível, costuma ser negligenciado. A sociedade recompensa a aparência, não estrutura. Você recebe mais aprovação por um símbolo de status financiado do que por uma reserva financeira silenciosa. Recebe mais elogios por uma casa maior do que por uma conta de investimentos crescente. E aos poucos, aprende que mostrar sucesso importa mais do que construir segurança. O problema é que manter aparências custa caro. Muito caro. Cada escolha feita para sustentar uma imagem consome recursos que poderiam estar trabalhando a seu favor. E quanto mais você investe em parecer bem, menos sobra para realmente estar bem. Essa troca raramente é consciente, mas é constante. Observe quantas pessoas vivem sob pressão financeira permanente, enquanto exibem sinais externos de conforto. Ganham bem, moram bem, aparentam sucesso, mas vivem a um contra-cheque de distância do caos. Qualquer interrupção de renda, qualquer despesa inesperada, qualquer crise mínima, vira uma ameaça real. Isso não é prosperidade. É fragilidade disfarçada. Essa confusão é considerada normal porque é compartilhada. Quando todo mundo ao redor está fazendo o mesmo, parece que não há alternativa. E questionar esse padrão muitas vezes gera desconforto social. As pessoas estranham quando você escolhe não acompanhar, quando decide não subir de padrão, quando prefere acumular em silêncio em vez de exibir progresso. Mas é exatamente essa decisão que separa trajetórias. Pessoas que constroem riqueza consistente fazem as pazes com a ideia de parecer menos bem por um período. Elas entendem que segurança financeira precede conforto visível, não o contrário, e aceitam o desconforto temporário em troca de liberdade futura. Existe também um efeito psicológico importante. Quando você para de gastar energia tentando parecer bem, sobra energia para pensar melhor, para planear, para decidir com calma. A ansiedade diminui porque a comparação diminui. E com isso, as decisões financeiras
tendem a se tornar mais racionais e menos reativas. Parecer bem exige atualização constante. Um símbolo de status perde valor rapidamente. Um carro novo vira velho. Uma casa dos sonhos vira padrão. Um estilo de vida elevado precisa ser sustentado indefinidamente. Estar bem financeiramente, ao contrário, tende a se fortalecer com o tempo. Cada decisão correta se acumula. Cada escolha consciente amplia a margem. O grande erro é acreditar que depois você ajusta, que primeiro precisa chegar lá e só então organizar a vida financeira. Mas esse depois raramente chega, porque quanto mais você sobe o padrão, mais caro fica a reduzir. E quanto mais caro fica a reduzir, mais você se prende ao próprio estilo de vida. Romper com essa lógica exige clareza, exige decidir o que realmente importa: aprovação externa ou autonomia interna, status temporário ou segurança duradoura. Não é uma escolha fácil, porque vai contra expectativas, mas é uma escolha decisiva. Se você quer deixar de ser mantido pobre por coisas que parecem normais, precisa aceitar que normalidade é um péssimo guia para decisões financeiras. Normal é gastar tudo o que ganha. Normal é financiar conforto. Normal é confundir consumo com progresso. Normal é viver para sustentar uma imagem. Riqueza real quase nunca parece normal no começo. Ela parece discreta, contida, até estranha. Mas com o tempo, ela entrega algo que nenhuma aparência consegue comprar: tranquilidade. E quando você atinge esse ponto, a necessidade de parecer bem simplesmente desaparece, porque você finalmente está bem. Se existe algo que aprendi observando mercados, empresas e pessoas ao longo de décadas, é que resultados previsíveis quase sempre nascem de comportamentos previsíveis. E nada é mais previsível do que fazer exatamente o que todo mundo faz. As 5 coisas que discutimos aqui não são erros raros, nem decisões extremas. São hábitos comuns. São escolhas repetidas todos os dias por milhões de pessoas razoáveis, inteligentes e bem-intencionadas. E justamente por isso, produzem um resultado coletivo, igualmente comum: dependência financeira contínua. Nenhuma dessas decisões parece destrutiva no momento em que é tomada. Viver no limite da renda parece responsável. Aumentar o padrão de vida quando se ganha mais parece progresso. Financiar conforto parece praticidade. Usar consumo como recompensa parece humano. Manter aparências parece necessário. O problema é que riqueza não é construída a partir de decisões isoladas. Ela é construída a partir da repetição silenciosa de escolhas ao longo do tempo. E escolhas normais, quando repetidas por décadas, produzem uma vida financeiramente normal, ou seja, limitada. A maior armadilha está no fato de que esses comportamentos não geram dor imediata. Pelo contrário, muitas vezes trazem conforto, validação e sensação de avanço no curto prazo. A conta só chega mais tarde. E quando chega, vem acompanhada de frustração, cansaço e a sensação de que se trabalhou muito para chegar a lugar nenhum. Esse é o momento em que muitas pessoas concluem de forma equivocada que o sistema é injusto ou que tiveram azar. Na realidade, apenas seguiram o roteiro padrão até o final. Existe uma diferença profunda entre esforço e direção. Você pode se esforçar intensamente e ainda assim caminhar em círculos. O que determina o destino não é a intensidade do trabalho, mas a lógica por trás das decisões financeiras. E essa lógica precisa ser construída conscientemente, porque a lógica dominante da sociedade não favorece a independência. Ela favorece consumo contínuo, endividamento aceitável e comparação constante. Construir riqueza exige aceitar um período prolongado de descompasso com o ambiente ao redor. Exige gastar menos do que você poderia,
Viver abaixo do padrão que sua renda permitiria. Dizer não para coisas que todos consideram normais. Exige tolerar a sensação de estar ficando para trás, enquanto na verdade você está criando base. Essa fase raramente é confortável, mas é temporária. A alternativa é o conforto imediato, seguido de dependência permanente. Outro ponto importante é entender que nenhuma dessas mudanças precisa ser radical de um dia para o outro. Riqueza não é construída com gestos dramáticos, mas com ajustes consistentes. Reduzir um pouco o padrão de vida, criar margem, evitar financiamentos desnecessários, planejar consumo com antecedência. Essas decisões parecem pequenas isoladamente, mas acumulam um efeito extraordinário ao longo do tempo. E o tempo, quando trabalha a seu favor, se torna o maior aliado que existe. Também é fundamental abandonar a ideia de que disciplina financeira é privação eterna. Não é. Disciplina é escolher quando gastar, em vez de gastar por impulso. É decidir conscientemente o que vale a pena hoje, para não sacrificar o amanhã. Pessoas financeiramente livres não vivem vidas vazias. Elas apenas vivem vidas intencionais. O prazer não desaparece. Ele se torna sustentável. Talvez o ponto mais difícil desse processo seja aceitar que ninguém vai aplaudir suas melhores decisões financeiras. Guardar dinheiro não gera elogios. Investir com consistência não gera status imediato. Viver abaixo do que poderia parece estranho aos olhos de quem mede sucesso pela aparência, mas a recompensa não vem em forma de aprovação externa. Ela vem em forma de liberdade interna. Vem na tranquilidade de saber que você não depende de cada contra-cheque. Vem na capacidade de fazer escolhas sem medo. Se você observar com atenção, perceberá que pessoas verdadeiramente livres, financeiramente, compartilham uma característica comum. Elas deixaram de se guiar pelo que é normal. Elas tomaram decisões que no momento pareceram conservadoras, entediantes ou até equivocadas para quem estava de fora. Mas, com o tempo, essas decisões se mostraram profundamente racionais. Nada do que foi dito aqui exige genialidade. Não exige fórmulas secretas. Não exige prever o futuro. Exige apenas clareza, disciplina e disposição para ser diferente por tempo suficiente. A maioria das pessoas não fracassa financeiramente por falta de capacidade. Fracassa por falta de constância em decisões simples, que não geram prazer imediato. Se existe uma mensagem final que quero deixar, é esta. Normalidade é confortável. Mas, cara, questionar o normal é desconfortável, mas libertador. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Precisa apenas parar de repetir automaticamente comportamentos que já provaram inúmeras vezes onde levam. A riqueza real não nasce de grandes momentos. Ela nasce de pequenas escolhas feitas corretamente, dia após dia. Quando ninguém está olhando, e quando finalmente aparece, não precisa ser exibida. Ela se sustenta sozinha.